Graça e paz do Senhor Jesus. Tudo bem com os irmãos? Eu espero que sim. Se você é novo aqui no canal, clique em inscrever-se e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Então, eu quero pegar a última afirmação de Jesus para torná-la muito concreta no meio de nós. Uma família que se divide contra si mesma não subsiste. E caso subsista, imagina que tortura é viver nessa família. Dividida, os membros se colocam uns contra os outros, brigam, atacam-se, xingam-se e caluniam-se. A vida em família é uma dádiva e uma graça. As diferenças não são problema. Agora, o problema está na divisão. Sim, pois algumas pessoas, em vez de semear a união no meio das diferenças, propõem cada vez mais a divisão. O diabo é aquele que divide, é aquele que separa. Não é simplesmente separar, um vem para lá e outro para cá. O separar-se é colocar um contra o outro. É realmente criar entre nós aqueles espíritos de brigas, ataques, confusões, onde as pessoas estão agredindo umas às outras. Isso é próprio de Satanás. Se uma família se destrói por causa da divisão, imaginem a igreja. Não podemos ser causa de divisão no reino de Deus. O grande amor que temos à igreja é por ela ser única. Essa unidade na adversidade é a riqueza mais bela que conhecemos. É o espírito que faz congregar pensamentos divergentes que se tornam tão convergentes quando se vive no diálogo e na comunhão com o Criador. Infelizmente e lamentavelmente, existem muitos e muitos que trabalham para dividir, para atacar e colocar uns contra os outros, para colocar os irmãos para falar mal um dos outros, por meio de fofocas e mentalidade corrupta. Essas pessoas usam as redes sociais e os meios que temos hoje para, em vez de semear concórdia, semear bons reflexos, saber colher o que há de bom em cada um, para colocar os irmãos, para degladiar-se. Isso é realmente muito pesaroso. Esse espírito não é de Deus, irmãos. O espírito de Deus é aquele que leva a concordância, a concórdia, é aquele que leva os irmãos a saberem conviver na unidade da Igreja do Senhor Jesus. A missão de Cristo foi edificar uma única igreja como uma noiva. Assim como os homens devem ter uma só esposa, Cristo tem uma só noiva. Só na igreja que o Filho de Deus edificou há salvação. E todos nós devemos buscar fazer parte da igreja de Cristo. É muita falta de fé achar que não é mais possível ter a igreja como Jesus a edificou, e que apesar de obedecermos somente à Bíblia, não é possível ser a igreja de Cristo que ele mesmo plantou na terra. Se você pensa assim, tem problemas que precisam ser corrigidos. Uma das formas mais importantes a considerar como identidade na igreja de Cristo é a sua organização puramente bíblica, a saber, como ela é dirigida. Segundo o Novo Testamento, a igreja é organizada e dirigida por homens qualificados biblicamente e não por um curso teológico. A igreja de Cristo é dirigida por dons. Isso está em Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 16. A igreja de Cristo começa com o evangelho, o evangelista fazendo discípulos. O cabeça é Cristo, do começo ao fim da igreja. Presbíteros, bispos e pastores, os homens são apenas seus auxiliadores quando desempenham bem a função. Ele designou mediante a eleição da igreja e do Espírito Santo. São chamados de bispos ou presbíteros, são funções das mesmas pessoas. Eles são eleitos sempre numa pluralidade pela igreja já constituída. Talvez você congregue em uma denominação que não está de acordo com a Bíblia. Porém, se você tem amor pelos irmãos, faça admoestações. Este é um dos pontos em que você escolhe se está seguindo a vontade de Deus, explícita no Novo Testamento, ou ideias e argumentos que agradam homens e mulheres. A igreja não deve buscar agradar sua audiência. Que proveito tem agradar as pessoas neste mundo e levá-las a perderem as suas almas? Cristo edificou somente uma igreja. Ele nunca planejou denominações. Por isso a Igreja de Cristo não é uma denominação. Hoje existem muitas denominações diferentes
da igreja que Cristo fundou. É verdade. Mas é por isso mesmo que precisamos restaurar a igreja por meio da palavra de Deus, pregando somente o que está escrito. Se você plantar uma semente de Deus, a palavra de mais de 2000 anos, o que vai colher? Jesus quer que creiamos nele, somente através da palavra, e que sejamos um, assim como ele e o Pai o são. As pessoas que estiverem vivendo e praticando a doutrina dos apóstolos serão salvas com certeza. As demais já estão julgadas pela Bíblia. Não devemos controlar as pessoas, nem o próprio Senhor Jesus faz isso. Vivamos em paz no que depender de nós. Tenhamos a certeza que Deus vai nos julgar um dia por fazermos parte da divisão. O que devemos fazer para sermos absolvidos? Vamos pregar, orar, jejuar e promover a união, sem baixar a cabeça. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Efésios capítulo 4, versículo 3. Este é um apelo, e tudo o que está escrito nas páginas da Bíblia representam a voz oficial de Deus e de Cristo. Digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Colossenses capítulo 2, versículo 4. Não siga argumentos e teologias. Aceite a simplicidade dos evangelhos. Se você gosta do meu trabalho, considere deixar o seu like e compartilhar esse material em suas redes sociais. Caso seja novo no canal, inscreva-se e ative o sininho de notificações. Um forte abraço e que o Pai te abençoe, em nome de Jesus.